Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino de Minas Gerais. O programa de hoje traz um debate sobre a dívida pública no Brasil e em Minas. Segundo cálculos do Movimento pela Auditoria Cidadã da Dívida, em 2011 foram gastos quase 2 bilhões de reais por dia com o pagamento de juros e amortizações. O montante representa quase metade dos recursos da União. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Maria Eulália Alvarenga, professora e economista e coordenadora do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida. Olá, professora Maria Eulália, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Denilson. Professora, como surgiu esse movimento que propõe revisar a dívida pública brasileira? Olha, o nosso movimento é antigo, ele remota ao ano 2000, quando houve um plebiscito, onde foi colhido mais de 100 milhões de assinatura. Nós participamos da formulação dessas questões, da pesquisa, e nós tivemos mais de 6 milhões de assinatura pelo não pagamento da dívida pública brasileira sem auditoria. Inclusive, essa auditoria está na Constituição Federal de 88, nas disposições transitórias, e até hoje nós não conseguimos auditar essa dívida. Então, a auditoria começou então, nesse período, e a partir de 2001 ela já tem esse nome, Auditoria Cidadã da Dívida, inclusive com grande participação aqui de Minas. Certo. Professor, qual o tamanho dessa dívida atualmente? Olha, a dívida brasileira, a dívida interna e externa, a gente nem gosta de falar que a dívida interna também está na mão de estrangeiros, a maior parte dela, ela está em torno de 3 trilhões de reais. Nós pagamos mais de 2 bilhões de reais por dia de juros e amortização dessa dívida. 2 bilhões por dia? Mais de 2 bilhões por dia. E você tem uma ideia, a gente até gosta de fazer uma comparação, quantas casas, por exemplo, de 500 mil, uma casa, você pensa, pessoal, a gente tem uma ideia, assim, a gente fala 2 bilhões, a gente não tem nem ideia de valor disso, né? Porque para a gente é um valor imaginário. Então a gente pensou assim, vamos pensar uma casa muito boa, de 500 mil reais, nós podemos construir uma casa de 500 mil reais, 4 mil casas por dia que nós pagamos dos juros dessa dívida. Quer dizer, é uma dívida e não tem contrapartida para o cidadão. Quem paga a dívida? Pois é. Nós, eu, você, quem nos está nos assistindo, que pagamos isso, que está embutido em todos os serviços, o que comemos, o que fazemos. De onde surgiu, Maria Eulália, essa dívida? Quem são os credores e por qual motivo vocês propõem auditá-la? Essa dívida nossa é antiga e a gente tem a nossa auditora, a gente quer auditá-la para realmente conhecer a estrutura dessa dívida. Porque se fosse uma dívida, a gente tem dívida legítima. Se a gente fosse uma dívida legítima, que a gente pegou o dinheiro emprestado e investiu em escola, em transporte, em portos, em aeroportos, em transporte público, que é o nosso grande problema, inclusive em Belo Horizonte, saneamento básico, em habitação, vamos pagar a dívida. Mas o problema, e a gente não quer calote, a gente quer pagar aquilo que a gente deve. O problema que foi a CPI, que terminou agora em maio, do ano de 2010, o que foi aprovado? 2010, se não me engano. O que foi aprovado? Que a nossa dívida é ilegal e ilegítima. Ela é ilegal porque ela tem vários contratos que nem assinado foi. Ela tem juros sobre juros, que é o anatocismo. E esse conceito ela é ilegal e ilegítima. Tanto que nós fizemos, depois dessa CPI, foi feita uma denúncia ao Ministério Público Federal para apurar. E a gente não conseguiu fazer uma auditoria oficial da dívida no Brasil, apesar de 20 e tantos anos, né? Constituição de 88, nós estamos já em 2012, nós não conseguimos fazer a auditoria que está lá na Constituição Federal. E por qual razão? Por problema político, né? Não há vontade política de desvendar essa caixa preta que é a dívida pública brasileira. E ela é a mazela de todos os nossos males, porque quem consegue pagar mais de 2 bilhões por dia de juros e amortização de uma dívida? Agora, essa política econômica atual mantida hoje pelo governo favorece a manutenção, o aumento dessa dívida? Sim, porque ele não faz nada para resolver essa dívida. Já que está provado que ela é uma dívida ilegal e ilegítima, ele tinha de articular politicamente para que a dívida seja revista e falar, não, eu pago o que realmente devo, que realmente ela é legal, que foi o caso do Equador, que foi o único país no mundo que fez uma auditoria
oficial da dívida, e dessa dívida ele deixou de pagar 70% e 92% concordaram que a dívida era ilegal e legítima, e o restante não entrou na justiça. Quer dizer, foi provado ali, realmente uma auditoria pode fazer a contabilidade. Isso aqui é legal, esse contrato existe, foi realmente feito. Agora, outra parte eu não devo, porque isso aqui tem juros sobre juros, que é o que chamamos anatocismo, que é ilegal, inclusive é simulado pelo Supremo Tribunal Federal. Certo, Maria Eulália, nós vamos assistir agora uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos lá. Dados da CPI da dívida pública revelam que entre 1995 e 2011, a dívida brasileira saltou de 60 bilhões para mais de 2 trilhões de reais. Nesse período, foram pagos 1 trilhão apenas em juros e amortizações. Já a dívida externa, aquela negociada em moeda estrangeira, subiu para o equivalente a 85 bilhões de reais. A dívida, ela tem um histórico que remonta à independência. 1822, quando o Brasil se declarou livre de Portugal e ganhou o status de um país livre, ali já foi necessário contrair muitas dívidas. A dívida interna é a dívida dos estados para com a União. A dívida externa é a dívida da União para com os organismos internacionais e os grandes bancos internacionais. A União utiliza os recursos recebidos dos estados para pagar os seus compromissos externos. Então, na verdade, é um meio repasse. Uma dívida tem ligação com a outra. As receitas de Minas que são destinadas ao pagamento da dívida, elas são, na verdade, formam um bolo, né, com as receitas dos demais estados, e é com esse dinheiro que a União paga a sua dívida externa. O endividamento público brasileiro traz consequências negativas para a sociedade. O dinheiro gasto com o pagamento dos juros da dívida poderia ser usado em áreas com carência de recursos, como saúde, educação e transporte. Com esse dinheiro, seria possível construir cerca de 20 milhões de casas populares, no valor de R$30 mil cada uma, ou pagar por um ano inteiro uma passagem de ida e volta no valor de R$6 para 290 milhões de pessoas, ou mesmo aumentar o salário mínimo de R$ 622 para R$ 2.660. No ano 2000, mais de 6 milhões de brasileiros participaram do plebiscito da dívida externa. Mais de 90% das pessoas optaram pela suspensão do pagamento da dívida, até que seja feita a auditoria prevista na Constituição Federal. A auditoria cidadã não defende o calote, no não pagamento. Nós queremos conhecer a dívida, fazer um estudo criterioso de auditores sobre esses contratos e sobre os pagamentos já efetuados, porque sobre vários aspectos há indícios de que há ilegalidades. Acredito que a auditoria vai mostrar que devemos muito menos do que aquilo que os números estão apontando. E pagar menos significa que vai sobrar mais dinheiro para o Estado realizar as políticas públicas que a população precisa. Para o presidente do Simprominas e especialista em economia do trabalho, Gilson Reis, iniciativas como a Auditoria Cidadã ajudam a revelar os verdadeiros gargalos da economia nacional e, ao mesmo tempo, indicam os setores onde mais se precisa de melhorias, como a educação em Minas Gerais. Isso é decisivo para o país. Por exemplo, hoje nós estamos discutindo a necessidade de 10% do PIB para a educação. Ora, por que não tem 10% de PIB para a educação? Porque uma parte da educação vai para a rolagem da dívida. Então, tem tudo a ver não só com a educação, como o futuro do país, como geração de emprego, de renda. Então, é um tema central, o problema da dívida, o problema dos juros, porque isso incorpora a taxa Selic, que vai desempenhar um processo de construção da própria dívida, e isso diz respeito ao nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então, isso não é problema dos economistas, não é problema dos governos. É
é um problema da sociedade, e ela precisa compreender esse processo para poder intervir e exigir que sejam feitas as mudanças necessárias para o país avançar.